Fala, jovem! Este vídeo aqui é uma recomendação para você melhorar sua estratégia de validação de campos de formulário aí na API do Laravel, para deixar o seu sistema muito mais modularizado. Então vamos aqui, eu estou na minha camada API do Laravel, meu arquivo aqui api.php, beleza? E eu tenho esses dois endpoints aqui que a gente vai trabalhar para esse exemplo, para esse teste. Tá? A gente vai inserir empresas, né, que eu estou com a entidade aqui companies, e aqui a gente vai editar, né, a empresa passando aqui o model, né, de company, o model de empresa. Beleza? Então, eu vou abrir esse controle aqui e vamos criar aquele método store. Beleza? Esse método store aqui. Show! Normalmente, e o que não é errado fazer isso, a própria documentação do Laravel te ensina a fazer isso, mas eu vou te mostrar depois que existe forma mais interessante, mais modularizada para deixar o seu sistema com maior facilidade de manutenção. Então, aqui a gente vai injetar request, tá? E a partir dessa request, cara, a gente vai validar os dados que a gente quer do formulário, tá? Então aqui ele tem um método validate e aqui você passa uma rede de campos, né? Como se fosse, na verdade, como se fosse não, como, por exemplo, name, e esse name aqui é required, beleza? E aí eu vou imprimir aqui o validated, tá? Nada de errado aqui, se eu rodar esse endpoint, ele vai bater aqui e vai pedir validação. Então vamos ver aqui no meu Postman, eu já tenho aqui um endpoint cadastrado para a gente adiantar o lado, né? Aqui ele já deu erro aqui, tá? Se eu enviar novamente, olha lá, ele já deu erro. Na verdade, não é erro, né? Erro de validação, né? O bloqueio de validação. Show de bola. Massa demais. Isso aqui funciona. Aí você vai criar, né, outro método que é para o update. E o update, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar a request e também agora a gente vai fazer o model bind, né? Vai pegar aqui a empresa lá na frente depois. E isso daqui, cara, vai ser exatamente igual. Porque às vezes você está criando e atualizando um model e a validação é exatamente igual. Então a gente vai repetir esse código aqui. Então, aqui no banco de dados, esqueci de mostrar, eu já tenho uns registros aqui de companies, tá? Através da factory que eu já criei. Então, eu vou pegar uma empresa aqui qualquer, tá? Esse update company aqui. Se eu disparar, ó, ele já deu aqui, né, que precisa de validação, tá? Show de bola, funciona, funciona. Mas, cara, aí eu vou te dizer aqui os pepinos, né, dessa estratégia. Primeiro que você vai ficar copiando e colando isso daqui em vários lugares se a validação for igual, tá? Esse aqui é o, digamos, é o pepino mais suave, mas é um pepino porque você vai ficar copiando e colando validação e você não consegue reutilizar, tá certo? Vai ter que realmente copiar de um método e colar no outro. Show de bola. O segundo pepino é se esse cara aqui for, na verdade, tiver vários campos, sei lá, 10 campos. Esse aqui tem mais 5 campos. Aí o outro aqui tem mais 30 campos e assim vai. O seu controle vai ficar muito inchado, tá certo? E o que a gente quer é deixar os nossos arquivos o menor possível, né? Deixar os nossos arquivos menos inchado possível. Então, esse é o pepino 2 e, na verdade, esse é uma das razões mais importantes de você não utilizar essa estratégia aqui, tá? E a terceira razão, cara, talvez a mais importante, é a questão de modularização. Quando você trabalha dessa forma, você não está modularizando o seu sistema. Se você tira isso daqui, isola numa classe, né, para a validação, você está modularizando o seu sistema, tá? A gente gosta de deixar o controle mais limpo possível, tá? Então, o que você puder extrair, colocar num módulo separado, numa classe separada, é interessante. Seja a request, seja um service, seja uma action, seja qualquer outra coisa, tá certo? E é o que a gente vai fazer aqui na parte de validação, que é o que a gente chama de form request, tá? Show de bola. Como é que a gente faz isso, cara? A gente vai criar esse arquivo, php artisan make request, e a gente vai dar o nome aqui de company store request. E aí, cara, o Laravel já criou esse form request, né? Se escreve assim, ó, form request, que é o que ele chama. Aqui nessa pasta, http requests companies store request. Tá aqui, ó, http requests e tá aqui.
Beleza? Então, aqui a gente tem basicamente dois métodos, o authorized e aqui a gente tem as regras. Esse authorized também já é uma oportunidade de você bloquear a passagem de dados aqui, seja qual for o motivo, se o cara não está logado, se o cara tem um campo X no seu banco de dados, você pode fazer qualquer tipo de verificação aqui antes de começar a validar, né, as regras. Olha que interessante, olha que mais vantagem do que você utilizar isso daqui, certo? Por padrão, ele vai trazer isso aqui falso e isso daqui já vai dar erro na validação. Eu não vou fazer nada aqui, só por conta que isso daqui está falso, ele vai dar erro na validação. Então, o que é que a gente faz com esse form request, Thiago? A gente vai injetar ele aqui, ó, company store request, somente isso. E aí a gente vai utilizar ele, né, que é a própria request aqui, beleza? Dessa forma aqui, ó. Aí aqui eu já tiro o validator, né? Eu coloco aqui, eu gosto de colocar input, né? Porque aqui eu vou trazer os campos, né, validated, os campos validados, tá? E aqui já fica muito mais limpo, tá? Com uma linha só a gente já mata a pau. Ou seja, a gente extraiu praticamente a validação do controle e colocamos na form request, tá? Mas vamos ver o comportamento disso. Se eu colocar send aqui, ele vai dizer assim, ó, this action is unauthorized, ou seja, essa ação não é autorizada. Por quê? Porque ele já tem essa camada aqui, isso já é uma vantagem de utilizar o form request, tá? Se eu colocar aqui true, ele vai passar, porque eu não estou mais bloqueando nada. E, obviamente, aqui ele está vazio, porque não tem campo nenhum aqui, tá? Então, eu posso fazer uma checagem aqui, por exemplo, se o usuário usuário aqui, né, is admin, por exemplo, ele pode chegar aqui, né, qualquer tipo de verificação você pode colocar aqui para ele ter autorização ou não, perfeito? Show de bola, isso aqui é uma vantagem absurda. E aqui agora seguem as nossas regras, galera, a mesma coisa que a gente viu lá, name, que vai ser required, tá? E aí, obviamente, ele vai dar o mesmo erro, é o mesmo comportamento para o front-end, tá certo? O mesmo comportamento, só que agora a gente tem algo modularizado. E a grande vantagem disso também é que você pode pegar essa request e jogar aqui, ó, company store request, certo? E fazer a mesma coisa. Olha só que maravilha. Aí agora a gente parou de copiar e colar códigos. Se a validação é a mesma, olha lá, você pode utilizar a mesma request. Mas, por motivo de organização, eu particularmente gosto sempre de separar, por mais que a validação seja igual, tá? Eu prefiro separar, porque aí fica modularizado. Company updates request. Por que, Thiago? Você disse que não gosta de copiar e colar código? Não gosto mesmo não. Mas em certos momentos, assim como esse, tá? A gente vai ter a mesma validação. Opa, deixa eu copiar aqui do store. A gente vai ter a mesma validação aqui, beleza? Então, se eu vim aqui, ó, mesma coisa, funcionando, eu tenho a company store request e o company update request com a mesma validação. Por que eu gosto de separar? Ora, se lá no futuro outro desenvolvedor ou até eu mesmo precisar atualizar um desses métodos, eu não preciso me preocupar. Cara, atualizei o store. Será que o update deu pau? Será que deu bug? Se essa request aqui só for utilizada no update, eu não preciso ficar testando outros métodos. Então, esse é o maior motivo que eu separo, mesmo tendo a mesma validação, tá? Mas fica a seu critério se você quiser utilizar a mesma coisa aqui. Perfeito, sem problema nenhum. Show? E aí, só para a gente finalizar e deixar isso aqui realmente funcionando, eu vou chamar aqui o company e vamos criar, né, um módulo aqui baseado lá no input. Show de bola. E aqui, ó, vou botar aqui o company e vamos imprimir esse cara aqui. Na verdade, retornar esse cara aqui. Show de bola. Aí, se eu atualizar aqui, preciso mais um campo aqui, ó, e-mail, tá? Só para a gente finalizar com chave de ouro. E-mail, required, que vai ser e-mail, que vai ser unique da tabela companies e o campo e-mail. E como eu falei, né, que vai ser igual nesse momento, cara, porque eu tô copiando a parada errada. Como vai ser igual nesse momento,
tá tudo bem. E eu vou colar esse cara aqui, certo? O store e o update estão exatamente iguais. Beleza. Só que aqui tem uma diferença. Como aqui a gente está passando o model, aí aqui eu tenho um pulo do gato, que é só a gente utilizar o fill. Show de bola. E aí, né, salvar esse model aqui. Ah, massa demais. E aí, retornar ele. Show. Então, vamos aqui, né, company. Agora a gente vai fazer a inserção na Vera Jovem. Aí vou botar qualquer coisa aqui. E e-mail. Aí eu vou jogar qualquer parada aqui. Se eu der um send, aí ele vai, né, e persiste no banco de dados. Beleza? Aqui o ID11. Agora o ID11 eu vou simplesmente atualizar ele, tá? Atualizar ele, vou colocar aqui outro e-mail e vou colocar só para ver se realmente atualizou. Então, atualizou aqui, ó, perfeito, tá? E se eu tirar algum campo, cara, ele vai reclamar, tá? Então, assim, o resultado final, jovem, é praticamente o mesmo se você utilizar a validação aqui no controller ou via form request, tá? Para o front-end lá, que você vai trabalhar desacoplado, eu acredito que sim, tomara que sim, que você trabalhe front-end e back-end totalmente desacoplado. Se esse é o seu interesse, né, me segue mais aí nas redes sociais, porque é o que eu prezo. Show de bola! Então, isso lá para o front-end, né, o resultado vai ser exatamente igual. Mas aqui na organização do seu back-end, você vai ter muito mais modularização e facilidade de manutenção. Tá certo? Me diz aí o que é que você achou dessa estratégia de validação de formulário na form request em vez de ser dentro do método do controller. Beleza? Mas, jovem, Laravel não termina por aqui não. Na verdade, a gente nem começou direito, tem muita coisa para se aprender. E por isso que eu recomendo você clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui para a gente aprender mais e continuar os nossos estudos, tá certo? Se teve alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu pessoalmente vou te responder. Eu fico por aqui e te vejo aí no próximo vídeo. Fui!